Este é o FECcast, seu podcast de engenharia química. Sejam muito bem-vindos ao FECcast, o nosso podcast de engenharia química. Se você gosta de engenharia química, tem interesse no curso e profissão, este é o seu lugar. Como eu sempre digo na nossa abertura, esse é o nosso podcast de engenharia química. Mas hoje a gente tira um tempinho da parte técnica para falar de um assunto que vem permeando a nossa reestruturação curricular. As mudanças que a FEC propôs ao desenhar seu novo currículo foram muito grandes, tanto do ponto de vista estrutural, trazendo experiências de aprendizagem que aproximam os conteúdos às práticas, quanto do ponto de vista atitudinal, visto que se projeta um envolvimento muito maior dos estudantes nesse novo formato de curso. Embora o novo formato esteja em consonância com as diretrizes curriculares nacionais e tenha por objetivo preparar engenheiros e engenheiras por meio de trilhas de competências com gradiente de complexidade e interconexão, todas essas mudanças caem repentinamente na mão de docentes e discentes, que podem se perguntar: e agora? Como mudar meu modo de ensinar ou de estudar e como gerir a maior autonomia que se pode delegar a esses estudantes? Quando nós não temos as respostas, vamos buscar a iluminação em outras fontes. E esse é o caso do nosso convidado de hoje, professor convidado da Fundação Dom Cabral, graduado em Ciências Sociais e licenciado em Pedagogia pela USP, com extensão em desenvolvimento de indivíduos e organizações e planejamento de vida e carreira na Inglaterra e nos Estados Unidos. Tem vasta experiência como consultor em projetos de desenvolvimento de liderança e atuou como executivo nas áreas de marketing e de recursos humanos em empresas no país e no exterior. Para nós aqui na FEC, vem sendo fundamental para nos ajudar a desenvolver novas competências neste cenário de grandes mudanças. Converso hoje com o consultor Alberto Moraes Barros Neto. Alberto, muito obrigado por aceitar conversar conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer contar com essa janela de oportunidade de ampliar um pouco a eh, nossa discussão, o círculo de discussão, além do grupo de docentes que nós já iniciamos um trabalho recentemente. Alberto, eu fiz um breve resumo, né, da sua carreira, mas acho que tem muito mais coisa que você pode contar, então conta para nós um pouquinho da sua trajetória. Ok, eu acho que, bom, no ambiente acadêmico, né, é talvez relevante aí olhar a questão de formação, mas talvez não tenha sido o que foi mais importante nesse meu trajeto profissional. Obviamente, eu fiz economia e depois me formei em bacharel em ciências sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e em paralelo também fiz a licenciatura pela Faculdade de Educação. Iniciei meu mestrado em Sociologia da Ciência, mas aconteceu os imprevistos da vida, uma oportunidade profissional de uma especialização em gestão de mudança na Inglaterra, e eu terminei meus créditos e minha qualificação, mas não terminei minha tese porque tomei essa decisão de ir para o exterior, eu achei que era uma oportunidade interessante, e lá eu fiz então uma especialização em gestão de mudança no Centro de Desenvolvimento Social ligado ao Emerson College, na Inglaterra, perto de Brighton. E pelos meus contatos anteriores, eu comecei uma experiência em consultoria organizacional na Inglaterra. Então, isso faz quase 40 anos. E eu trabalhei na privatização da Companhia Aérea Britânica, que foi a primeira privatização do governo conservador da Thatcher. É, Voltando para o Brasil, eu fui o fundador de uma consultoria nesta área, mas antes de ir para a Inglaterra, eu tive uma experiência profissional em marketing, em aviação internacional, numa companhia francesa, e RH, onde foi o início da minha carreira, em dois institutos de pesquisa, que eu acho relevante aí para a nossa conversa de hoje. Eu liderei a área de recursos humanos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, ainda era uma fundação ligada à Universidade de São Paulo, espelhava um pouco as competências e as disciplinas da Poli, da Escola Politécnica de Engenharia, da USP, mas estava num impulso muito interessante naquela época, década de 80, de já começar a dar uma resposta para as necessidades da indústria brasileira. Então, ao invés de só se estruturar por disciplinas, engenharia naval, metalurgia, engenharia mecânica, química, engenharia química,
começou a fazer centros integrados, multidisciplinares, de soluções tecnológicas de capacitação para de tecnologia ferroviária, centro de tecnologia em celulose e papel, centro de construção civil e madeiras. E isso era uma nova exigência de integração de competência. A gente pode voltar a esse assunto daqui a pouco. E por causa dessa minha experiência lá, eu também fui convidado a liderar a área de recursos humanos do Instituto de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos, onde, na minha carreira, eu acho que isso foi fundamental, porque eu descobri o que que é a diferença de cultura organizacional. É, Dois institutos de pesquisa, com raízes obviamente diferentes, e aí você começa a ver o que que faz, né, o que que é a essência de uma instituição, de uma organização, difere da outra, e devido à sua história, seus valores, seus princípios, a configuração das pessoas. Então, rapidamente, o IPT, né, veio de uma fundação ligada à Universidade de Engenharia, e o INPE é uma outra, mas com uma matriz mais militar, do Instituto de Tecnologia Aeronáutica, e onde tinha assim, características culturais totalmente diferentes. E isso foi um estímulo para eu poder ir para a Inglaterra e fazer essa especialização em mudança cultural e organizacional. Basicamente, acho que é isso que eu acho que é relevante além da formação. Muito interessante essa experiência com o IPT, né, e o Instituto de Pesquisas Aeroespaciais, especialmente nessa parte da multidisciplinaridade, né, da junção de várias competências. Acho que isso realmente é bastante relevante para o trabalho que você vem fazendo aqui para nós. E esse trabalho que você tem ajudado, né, o nosso Núcleo Docente Estruturante, o nosso NDE, você tem ajudado a gente a trabalhar essa gestão de mudanças. Nós, professores, trabalhar essa gestão de mudanças justamente por essa grande transição curricular que a gente vem fazendo. Você pode contar um pouco para nós, para contextualizar o nosso público, desse trabalho, né, do que você vem nos auxiliando nesse trabalho que você vem realizando com a gente? Claro, eu acho que talvez um pouco de contexto, né? A demanda original era do NDE apoiar o NDE na implantação da nova estrutura curricular, mas em especial na facilitação da discussão do corpo docente e também de metodologias para apoiar essa discussão, para avaliar progressos, dificuldades na implantação até o momento, identificar barreiras, propor iniciativas para avançar e aperfeiçoar essa implementação. E aí acho que cabe um comentário, porque não se trata, no caso a demanda, não se tratava de um desafio, de apoiar o desafio em aspectos práticos, do sentido de conteúdo, trilha, grade curricular, aprendizado ativo, todos esses aspectos que eh, são decorrentes dessa nova estrutura curricular que vocês bem conhecem. Mas também considerar esse processo como uma mudança mais ampla, um processo de mudança cultural envolvendo não só o corpo docente, claro que lidera esse processo, mas também os discentes, que são, na verdade, o termômetro ou o indicador de sucesso desta nova proposta e abordagem pedagógica. E mais ainda, toda a estrutura institucional da faculdade, incluindo apoio técnico, laboratorial, administrativo, tudo aquilo que envolve, né, assim, os recursos e as condições, os vetores do sucesso da implementação dessa nova abordagem curricular. Ok? E aí eu queria talvez olhar, assim, ou chamar a atenção que um processo de mudança mais amplo não se trata só de mudar, né, a forma de aprendizado, os recursos físicos e materiais, por exemplo, que evidentemente estão envolvidos, uso de laboratório, talvez compartilhamento de laboratórios e de recursos, de instalações, mas também dos processos, que sustentam, esses recursos. Então, desde processo decisório e até desenho curricular compartilhado entre docentes, mas tem um aspecto, isso são bastante ou minimamente objetivos, né? Recursos e processos, mas também aspectos mais intangíveis, que são as relações entre os docentes, que talvez tenha sido o foco da demanda aí que você me perguntou
do apoio ao NDE, né, nesse aperfeiçoamento ou na continuidade da implementação, e também da relação entre docentes e discentes. E isso, obviamente, volta ao ponto que eu falei, que para mim foi relevante na minha trajetória profissional, de uma mudança cultural, onde entra a identidade. É, eu acho que existe uma questão mais ampla de propósito por trás desta decisão de implementação dessa mudança curricular, que precisaria ser também mais detalhada. E talvez a gente possa falar isso um pouquinho mais adiante. Muito interessante esse ponto que você toca, né, da relação entre as pessoas, né? Uma coisa é a parte técnica que o NDE, os professores, quando a gente fez o desenho curricular, a gente se focou bastante na parte técnica. Mas agora, na implementação, a gente vê algumas dificuldades, posso dizer dificuldades, mas também oportunidades de trabalho em conjunto, de trabalho em equipe, e essas são coisas intangíveis, como você, aspectos, né, intangíveis, como você bem coloca, e que são decisivos para o processo de implementação, né, para o sucesso dessa nova estrutura, não é, Alberto? Perfeito. Quando você olha a partir dessa abordagem, vamos dizer, mais holística ou integrada de uma qualquer instituição, seja ela privada ou organizacional ou educativa, como o caso da faculdade, o que é visível são os recursos materiais e os processos, mas o intangível, relações e identidade, são reais, mas você tem outros tipos de metodologias para lidar com relações e com mudança cultural. E nem sempre isso é visível, ou as pessoas têm essa, vamos dizer, essa familiaridade ou até essa competência para navegar nessas dimensões de relações. Dou um exemplo que a gente pode explorar daqui a pouquinho e aprofundar, que era uma das demandas, que é da relação entre docentes. As novas exigências de você compartilhar algumas atividades, ou muitas atividades, inclusive aulas ou preparação de currículo, trilhas, que exigem um nível de confiança e de transparência ou de relação diferente daquilo que normalmente seria vamos dizer, o paradigma dominante de você ter um domínio como docente, né, o domínio daquela sua matéria, do seu conteúdo, do seu currículo, meio estanque ou minimamente isolado em relação aos demais. E agora, né, uma exigência de integração, não só no momento que você está fazendo ou responsável por aquela matéria, sendo co-responsável pela matéria, mas também uma visão do que você está recebendo, né, os discentes que vieram de uma situação, ou de uma matéria ou de um crédito anterior, e o que você vai entregar adiante nesse processo mais amplo pedagógico. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão do contexto mais amplo, né, da nova estrutura curricular. Não sei se você queria complementar alguma coisa, mas a Não, questão não, por quê? pode Ok. complementar, sem problema. Eu acho que você pode olhar essa nova estrutura curricular, tanto quanto docente como discente ou área de apoio, como uma mudança instrumental, certo? Então, além né, de um conteúdo teórico, agora estamos introduzindo um prático. É, mas isso tem implicações muito mais amplas, até para fora, e que para fora da universidade, mas que diz respeito ao papel, né, uma mudança no papel da faculdade com consequências a curto, médio e longo prazo. Então, poderia olhar, por exemplo, quais são as necessidades do mercado de trabalho, das organizações, das empresas, não só privadas, como também institucionais, organizacionais. Eu posso olhar de um ponto de vista mais também prático, de empregabilidade para os discentes, mas eu posso também chamar a atenção para um pano de fundo, mais a médio e longo prazo, de projeto de país, né? Eu posso estar falando que a nova estrutura curricular, ela começa a dar respostas para um desenvolvimento econômico, e eu acho que no caso específico da Faculdade de Engenharia Química, e tendo, né, tido experiência em institutos de pesquisa e tecnologia, eu acho que tem que ter muita clareza, o que é a contribuição que a faculdade, a universidade, através da Faculdade de Engenharia Química faz
por desenvolvimento científico, ou seja, conhecimento puro, no caso aí pesquisa, né? Mas também tecnológico, ou seja, ciência aplicada. E é interessante você olhar que isso deixou, o desenvolvimento tecnológico deixou de ser, vamos dizer, um privilégio, um reduto de institutos e de governos. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mercado mais amplo, empresas privadas, né, atuando fortemente em biotecnologia, na indústria farmacêutica, por exemplo, em automação, inteligência artificial, ou até em campos que energia petrolífera, novas energias verdes, sustentáveis, mas até em campos impensáveis como a aeroespacial. A gente está vendo aí no passado, se conversasse há 10 anos atrás que ia ter iniciativas privadas nessa área, era impensável. Então, acho que eh, tem muito mais desafio e mudança no contexto de desenvolvimento para o país e, consequentemente, para o mercado de trabalho, e aí pela resposta que as universidades, e no caso a faculdade e de vocês, né, de engenharia química, pode dar, onde a nova estrutura curricular é uma das possibilidades de apoiar todo esse processo mais amplo de desenvolvimento. Então, isso é olhar por que que nós estamos fazendo essa alteração. Não é porque é modismo, porque nós gostamos, queremos mais integração. Porque o mundo está exigindo, né? O futuro está exigindo isso. Agora, como tudo que vem de trás do horizonte ou do futuro, nós não sabemos lidar. Então, nós precisamos aprender, né, a desenvolver. Então, não temos respostas. E eu acho que foi muito assim, fundamental o NDE e o corpo docente como um todo reconhecer que isso né, é um novo cenário, é um novo território, nós não temos todos os mapas e precisamos explorar com mais segurança, né, até pelo paradigma científico da tentativa e erro, né, como é que a gente avança neste processo de transformação pedagógica, e aí a gente pode entrar um pouquinho mais, né, em detalhes com relação é, onde isso impacta docentes e alunos. Ok? Perfeito, não, a nossa intenção, de fato, quando a gente fez essa transformação curricular, foi preparar as novas gerações para os desafios que vêm pela frente, né? A gente conversou bastante isso no NDE com você também, e aqui também, já aqui no FAQcast, a gente já explorou um pouco sobre isso, e de fato a intenção da Faculdade de Engenharia Química não era modismo, não era só atender à legislação, mas era também aquele olhar do futuro, né? O que vem pela frente, o trabalho em equipe, a integração de várias competências, e quais competências eram necessárias para formar aquele egresso para a engenharia do século XXI, para a engenharia, né, do futuro mesmo. Então essa foi realmente a nossa intenção, e eu acho que você muito feliz aí na sua fala de reconhecer que a gente, de reconhecer não, de verificar que a gente reconheceu a nossa fragilidade em trabalhar com coisas novas, né? Com coisas assim com metodologias de trabalho em equipe que a gente ainda não conhecia. E por isso mesmo nossa integração com você e essa troca que tem sido muito efetiva, muito importante para nós. Do ponto de vista dos professores, né, você explorou bastante o trabalho que você vem fazendo com a gente, podemos explorar isso um pouquinho mais adiante, mas agora olhando para o ponto de vista dos alunos. A gente recebe os alunos aqui que chegam do ensino médio no modelo conteudista, centrado no professor, guiado pelo professor, e eles chegam aqui na nossa faculdade, para as primeiras disciplinas do nosso curso, e eles já se deparam com esse novo projeto pedagógico em que eles vão ter maior autonomia. Vai ser exigido deles maior autonomia desde o primeiro semestre. Como que os alunos podem trabalhar as mudanças que nós estamos implementando? Então, agora, mudando um pouquinho o foco para o foco dos alunos. Ok, bom, eu acho que eu poderia complementar um pouco ainda com relação ao docente, mas eu acho que ficou claro que, né, os grandes desafios seriam como é que você faz, né, um trabalho compartilhado, colaborativo do docente, né, na construção da grade curricular, das trilhas, da construção de conteúdo, da avaliação dos alunos, tal. Mas nada disso se dá no vazio, e o objetivo de todo esse esforço e esse trabalho, essa abordagem, é justamente são os alunos.
E eu gostaria de fazer aquela imagem, acho que eu já comentei isso com você anteriormente, é, de todo o processo de transformação, no fundo, é uma construção de uma ponte. E a ponte, segundo, né, a engenharia clássica dos romanos, né, que descobriram aí o arco romano e a pedra de Cumeira, a ponte se constrói a partir das duas margens, senão ela não se sustenta. Então tem toda uma questão, uma exigência e vamos dizer, um caminho, um desafio, uma competência, uma formação do corpo docente nestas novas competências mais sociais, de colaboração, de trabalho em equipe. Isso inclui também a área de apoio, mas também dos alunos, dos discentes. Qual o terreno que eu estou olhando? Qual a minha expectativa com relação a esse curso, começando nessa minha trajetória inicial, né, profissional, formativa, e quais são, assim, os pilares, não só o propósito, que eu já explicitei um pouco, mas também quais são os pilares vamos dizer, desse caminho formativo. Mas por trás disso tem uma questão mais emocional e que é um clássico da resistência à mudança, né? Então, assim, os primeiros pensadores na área de administração, ciências sociais, antropologia, sociologia, ciência política, psicologia também, já identificaram que numa sociedade em transformação, mais dinâmica, né, onde a gente superou aí com a industrialização, né, aquela estabilidade de casta, de classe, e tem muita mobilidade e ascensão social, principalmente através da educação, né, essa transformação ela enfrenta certas resistências que são mapeadas e identificadas e existem metodologias para lidar com isso, que é a sua pergunta. Como é que os discentes podem identificar e lidar com isso? E no caso aqui é a ponte, não só discentes, mas docentes conjuntamente, porque é um projeto coletivo que envolve, né, os dois públicos. Mas eu diria rapidamente, assim, resumindo, o que seria esse mapeamento, esse modelo de resistência à mudança, que a gente precisa ter clareza e identificar ao menos três naturezas de resistência à transformação. Uma de raiz mais racional, e eu explico isso, seria mais a questão da dúvida, do não entendimento, né? Então, desde o porquê estamos fazendo isso, por que é feito dessa forma, por que exige não só, né, o conteúdo, mas também a aplicação prática, por que exige não só um aprendizado individual, mas também coletivo, discussões ou aplicação em laboratório. Então, é um modelo diferente, né? Então, eu tenho dúvidas a respeito disso. E, e- mas também do ponto de vista mais atitudinal, emocional, porque talvez seja muito mais fácil, tanto do lado docente, né, eu dar uma disciplina de maneira individual, mas também do lado do aluno, né, de não ter a exigência da interação, da colaboração, do compartilhamento, da exposição, com relação a esse processo de aprendizado. Então, tem uma questão emocional de concordar ou discordar desta abordagem. Então, estou falando aí de dúvida, no primeiro momento, do aspecto racional, mas também da discordância. Não me sinto bem, atitudinalmente ou emocionalmente, com esse modelo, né? Como em várias situações de vida. E uma terceira dimensão, que não é racional nem emocional, que é a questão muito mais da execução, né? Os psicólogos diriam do arquétipo mais volitivo, né? Do querer, do fazer, do aprender a fazer, de pôr a mão na massa, de executar. E aí, a resistência à mudança pode ser a falta de condições, ou de competência, ou de ferramentas, ou de recursos. E aí, então, esse é um pouco da identificação. Eu, quanto discente, né, qual é a natureza da dificuldade que eu vejo neste novo modelo da estrutura curricular, né, que nós estamos querendo aperfeiçoar? É de dúvida, é de discordância ou é de falta de competência ou ferramenta para executar? E aí, tanto da parte dos docentes das áreas de apoio, mas também dos discentes, a gente precisa trabalhar, né, vamos dizer, as soluções para essas dificuldades ou essas três dimensões identificadas. Saber um pouco de o que a gente precisa esclarecer, comunicar talvez seja uma ferramenta importante,
discutir, né, para entender quais são essas premissas deste novo modelo. E a dificuldade disso é que, ao invés de a gente formar imagem e discutir e entender, a gente já força a questão da concordância. Não, mas peraí, eu contesto, e nós vimos isso, né, na política, em polarização e tal. Assim, esse esforço de você, num primeiro momento, só entender não significa que você concorda. Então, acho que essa é uma primeira barreira que precisa ser superada pelos discentes, né? Porque é onde talvez tenha maior nível de dúvidas, né? Do ponto de vista da discordância, isso é saudável, ainda mais na criação de conhecimento, né? O paradigma científico vem da contestação da falseabilidade, né? Que nem Popper, de você testar o paradigma e até, né, surgir um novo paradigma que derruba as premissas anteriores. E aí tem um pouco da a discordância saudável, e obviamente a unanimidade seria burra, né? Já diz o ditado. Mas aqui tem um segredo que eu acho, do ponto de vista emocional, que é você construir consensos. E a palavra vem de sentir, né? Um pouco de falar para o coração. E é bonito isso porque o consenso não esteriliza a discussão, a discordância, mas ele foca naquilo que une, que é comum. E como é que você consegue isso? Você não consegue com votação. Votação serve no sistema político. Em sala de aula, em empresa, votação cria vencedores e vencidos e situação e oposição. Isso não é saudável, a não ser na luta política. Num processo educativo e de construção curricular, num processo de aprendizado, a construção de consenso vem em cima de consenso de premissas. Então, nós concordamos com essa premissa de que esse modelo está dando uma resposta para o mercado de trabalho, esse modelo melhora a produção de conhecimento prático, além do conceitual. Então, é importante que lá no esclarecimento, aspecto racional, venham as premissas que sejam postas em discussão para a construção de consensos de que aquilo é importante. E aí, não importa se é a maioria ou minoria, mas a premissa vamos dizer, realiza o consenso ou ela, né, caminha para um consenso por consequência. Nós concordamos em certas premissas. E, finalmente, se a gente entende, né, passou pela cabeça e concorda, passou pelo coração, aliás, concordar nas raiz latina, né, cordes, eu coloco o coração, eu concordo ou eu discordo, eu saco o coração. Então, quando eu tenho entendimento e consenso, não significa que eu consigo ainda fazer e implementar. E aí tem uma grande dificuldade, meio da cultura imediatista que nós vivemos, de como é que a gente consegue executar e implementar. E nós estamos falando de uma dimensão totalmente diferente, que não é racional e emocional, que eu falei, que é a terceira dimensão de resistência à mudança, que é a execução. Como é que eu faço acontecer? Como é que a gente estrutura, né, uma aula onde tem iniciativa, né, um aprendizado ativo? Como é que eu levo isso para uma prática, para um projeto, ou talvez até, né, para uma capacitação específica, ou um laboratório, uma aplicação, ou uma extensão, né, numa situação. Então, você começa também a ver que os elementos que você tem na faculdade, né, de ensino, pesquisa e extensão, são fundamentais para você assim, superar essas resistências, né, de entendimento, de consenso e de execução, né? Então, eu acho que, talvez só finalizando, é, essa nova estrutura curricular, ela recupera uma abordagem holística do processo de aprendizado ao longo da história da humanidade, a saber, né, o que que era teoria e o que era prática, né? Não sei se você tem alguma questão em si, mas eu queria desenvolver um pouquinho disso, porque talvez esse seja esse seja talvez o cerne arquetípico, o que está por trás, né, da decisão que vocês tomaram. O porquê nós já sabemos a razão, mas o como vocês vão dar essa resposta para essa necessidade que está vindo do futuro. Tradicionalmente, ao longo da história, né, e aí tem várias possibilidades de você aprofundar nisso. Você vai falar talvez de algumas indicações bibliográficas, né, que o pessoal vai pedir, mas
né, o Harari aí, o Sapiens, né, e agora tem Nexus, que é o último dele, mas teve o Homo Deus também, tem todo um trajeto de reflexão como é que foi o desenvolvimento da humanidade. Era através da teoria e da prática. Na civilização grega, que foi a base da civilização ocidental, nós perdemos um pouco disso com o predomínio da academia, do conhecimento. E foi um grande salto para a humanidade, porque ele trouxe, né, uma racionalidade, trouxe a lógica, trouxe a filosofia. O que que é a filosofia, né? O pensar sobre o pensar, né? O que que é a lógica? É a estrutura exata, os mecanismos práticos do pensamento, argumentos, refutação. E isso deu um impulso e possibilitou o desenvolvimento social, econômico e tecnológico da nossa sociedade ocidental moderna. Mas talvez a gente tenha abafado um pouco, né, a outra questão, que é a prática. Então ficou muita questão de teoria, e isso meio que foi a raiz do ensino medieval, né, e depois da universidade moderna. Ou seja, o caminho teórico que você falou aí, conteudista. E agora nós estamos começando a ver, não só pelas exigências, mas por essas abordagens novas que a FEC está adotando, de você recuperar o caminho da praxis, né, da prática. E eu configuro isso como a integração de dois caminhos de aprendizado. E eles não são excludentes, eles são complementares. Então, a saber, o caminho da instrução, né, que tem essa matriz mais racional, ou seja, eu trago um conhecimento, eu discuto a apreensão desse conhecimento e tento aplicar na prática. Mas tinha, e isso veio estruturado a partir da academia grega e vamos dizer, a universidade medieval e a nossa herança, né, da universidade moderna. Mas também, né, tem o caminho da experiência, que era intuitivo, o caminho da descoberta, que é a aplicação prática. Eu fazendo uma analogia rasa, né, se a maçã não caísse na cabeça do Newton, talvez demorasse mais tempo para ele chegar na teoria da Exatamente. gravidade. Exatamente. Eu dou E, esse exemplo sempre que a gente fala dessa nova estrutura, né, que a gente traz a prática antes da teoria. Eu digo assim, o Newton não sabia a lei da gravitação antes da maçã cair na cabeça dele, né? Ele foi pela prática, né, pela experiência que ele depois descreveu aquilo matematicamente, né? e nessa época, né, do iluminismo, né, até do Renascimento, né, a observação astronômica. Então, mudou o paradigma de antropocêntrico, ou, né, a Terra como centro do cosmos, para, né, para a visão mais solar que nós temos hoje. A Terra não é, né, o centro do universo. Então, pela observação, pelo cálculo, né, Galileu, mas aquilo se move independente do que, né, o Vaticano queria. Mas então, voltando ao caminho da experiência, sempre existiu na humanidade esse caminho. Nas sociedades, eu como antropólogo, nas sociedades primitivas, ditas primitivas, né, ou autóctones, elas tinham muito mais essa experiência, né? Então, como é que né, talvez um índiozinho aprendia que o fogo queima, né? Ele tinha lá uma aproximação que e a mãe até deixava ele chegar perto, ó, não deixava se queimar, mas tinha uma experiência. Como é que ele atirava com, né, a caça? Era pela experiência. Depois ele tinha. Então, estruturando esse caminho, esses dois caminhos de aprendizado, a gente pode olhar, existe o caminho da instrução, ou seja, do conceito para a prática, mas existe também o caminho da aprendizagem ou da descoberta, que parte de uma experiência prática. Existe uma reflexão interior a partir daquela experiência, das premissas, e aí uma extração de conhecimento que confirma, talvez, aquele conceito que veio do caminho da instrução. Isso, hoje em dia, já foi estruturado como um processo que tem um colega de consultoria chamado Klaus Otto Scharmer, professor do MIT, que escreveu um livro, hoje em dia, que estrutura bem, chama Teoria U, onde você tem realmente fazer esse trajeto U, porque sai da cabeça, né, do conceito, passa pelo coração, chega nas mãos e você aplica aquele conceito, mas também você precisa, a partir da prática e da aplicação,
né, discutir, e aí eu vou só finalizar com uma característica importante do caminho da experiência, para você extrair um conceito e um aprendizado muito mais duradouro. E a diferença fundamental é que o caminho da instrução é um caminho individual, onde tinha a academia por excelência, a escola, ou seja, uma estrutura, né, formal, uma situação hierárquica, onde tem um professor que sabe e o aluno que, teoricamente, vai lá para aprender, porque ele não sabe, né? E um aprendizado individual, e isso era refletido até para o sistema de avaliação de prova, né? Uhum. E lá você avalia o aprendizado pela resposta certa, né? E já, eu me lembro do cursinho, o professor dizia, mas professor, eu posso dar a resposta tal? Ele falou, ó, até pode, mas ó, no vestibular não dá não, porque eles querem a resposta certa, é essa aqui. Não inventa, A porque gente esse é o caminho treinava das ele pessoas. para fazer prova, né? Exatamente, né? Para passar no vestibular. Para passar no O, vestibular. o caminho da experiência é diferente. Ele não é numa estrutura formal só da academia ou da sala de aula. Ele também é na vida, né? Ele também pode ser no trabalho, né? Então tem muito aprendizado nas organizações. Na família, né? Quem tem filho pode ser assim muito humilde e franco, né? Quem aprende mais? Quem tá, o pai ou o filho num processo? Então se torna um processo muito mais o locus, o local do aprendizado, não é só a sala de aula, então pode ser um laboratório, pode ser uma extensão, né, numa comunidade ou numa empresa, e é um processo social. Não tem quem sabe e quem não sabe. Ambos aprendem. Aliás, a estrutura, a raiz né, da palavra, né, docente vem também de docere, né, também de ensinar, mas também de aprender junto. E aí você não tem outro aspecto, que é um pouco da teoria científica, onde a tentativa e erro não é só a resposta certa. Talvez a tentativa e erro, e o erro seja importante no processo de aprendizado. E aí isso é uma mudança cultural. Como é que a gente lida com o erro? Lá no caminho da instrução, é a nota, você, né, Baixa a repete de nota, ano. tira a nota. É. Exatamente. Aqui no caminho da experiência é totalmente diferente, né? O que que eu aprendi com o erro? A questão é não repetir o erro, o que eu faria para evitar a repetição do erro. Então, são novas exigências que eu acho que é isso que está posto nesse novo modelo da estrutura curricular, que demanda uma mudança cultural, de entendimento, de premissas e concordância com as premissas e de prática, né, dentro do currículo da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, né? Então, é um desafio imenso, mas tem que começar. E os alunos têm que saber, né, com clareza que esta é a abordagem, este é o caminho, este é o desafio, e é mútuo, porque a ponte não vai ser construída se docentes e discentes não colaborarem. Perfeito. Não Eu acho sei que se eu me você, estendi. nossa, não, foi excelente. Você colocou várias dimensões aqui. Eu queria até compartilhar que eu tive ontem numa atividade de extensão com os alunos e eu ouvi justamente essas críticas, né? Ah, por que assim? Por que que o projeto novo exige isso? Por que que o projeto novo exige essa atividade de extensão? E eu percebi agora com a sua fala que talvez a nossa falha nesse grupo de alunos em específico, eles ainda não conhecem o projeto como um todo, então eles ainda não pensaram no projeto, eles ainda não concordaram com o projeto e por isso eles não estão conseguindo executar. Então esse processo, talvez para esse grupo que eu tive ontem a experiência, a gente ainda tenha que construir isso com eles desde o pensamento, desde conhecer o projeto, compreender, né, entender o projeto, depois eles concordarem e aí sim a gente vai para a execução. Não adianta ir para a execução se eles não concordaram e não conhecem, né? E é uma questão, como qualquer. E aí estamos falando da dimensão lá que vai recursos, processos visíveis, mas relações e identidade, ou cultura, ou propósito é intangível. Isso está no âmbito das relações. Como é que você, como qualquer relação pessoal, conjugal, amizade, empresarial, de empregabilidade, como é que você calibra expectativas? O que eu espero de você, eu, docente ou até instituição, faculdade? Espero do corpo discente, mas também o que eu discente
eu, aluno, espero de receber do corpo docente da faculdade numa trajetória. Então, existe um alinhamento de expectativas que precisa ter esse processo de superar esses aspectos clássicos de resistência à mudança, que são normais, né? Mas nem sempre. E talvez um pouco da cultura de engenharia, né? É muito mais pragmático de eu tenho que identificar um problema, analisar um problema e tenho que achar uma solução. Isso funciona em recursos e processos técnicos ou administrativos. Em relações humanas, né, e cultura, identidade, propósito, aspectos intangíveis, e aí, né, vamos dizer, disciplinas, né, psicologia, sociologia, antropologia, administração, não tem a resposta certa, é muito mais subjetivo. Então, você tem que Exato. construir um processo em conjunto, com aprendizagem e erro, né? Então, acho que esse é o desafio que você perguntou com relação aos alunos. Ok? Ah, perfeito. E aí você até colocou num tópico, né, que é importante, né, para a gente discutir, que é a questão da avaliação. A avaliação no currículo conteudista é aquilo, a gente verifica se o aluno atingiu aquele conteúdo, se ele conseguiu trabalhar aquele conteúdo, e agora nesse currículo que compõe muito mais experiências práticas, que compõe muito mais as relações humanas, a avaliação não pode ser única e exclusivamente através da apreensão de conteúdo, ela precisa envolver outras dimensões, né, Alberto? Por exemplo, participação, né, iniciativa, liderança, questionamentos, talvez. E é interessante aquilo que eu falei da maioria, do consenso, do dissenso. Às vezes está todo mundo indo para uma direção, ou seja, a maioria votaria naquele caminho, e aí tem um sujeito lá que entra com um pensamento disruptivo, mas que está ali o caminho de inovação de inovação e de para onde o grupo poderia caminhar, apesar de ser minoria. Então, esses aspectos precisam ser discutidos também, e talvez pelo corpo docente, mas também discutidos com a contribuição e a validação do corpo discente. Como é que a gente avalia esse caminho da experiência, que complementa, né, o nosso processo pedagógico? Então, acho que é um desafio, mas é uma oportunidade, como você falou, belíssima, né? E aí volta aquela imagem da ponte que se constrói pelos dois lados, né? Então é o que nós queremos deles, os que eles querem de nós e como é que a gente vai construir essa ponte juntos para esse projeto ter sucesso no final, né? Que é o nosso grande objetivo. Tá, E aí, e os pesos, desculpe ainda a não, imagem da claro, ponte, e os pesos, né, assim, a importância, a validade tem que ser equitativo. Não adianta você ter uma preponderância de um lado só. Até porque, como eu falei, no caminho da experiência, o aprendizado é mútuo. É perfeito, mútuo. Então, o corpo exatamente. docente Não, vai aprender tanto quanto o discente. esse ponto é fundamental, de fato. Uhum. E aí, agora, voltando à nossa à parte das relações entre pessoas, né, a gente, nesse novo projeto, no anterior também, mas especialmente nesse novo projeto, a gente tem planejado atividades, ações para os alunos trabalhar com equipes, né? Trabalhar em equipes, trabalhar com diferentes pessoas, com aptidões diferentes, e isso exige muita confiança, que você já ensinou para nós aqui no corpo docente. Como é que os alunos agora podem trabalhar essas relações interpessoais na sua equipe, no seu grupo de trabalho? Então, acho que talvez valesse a pena a gente compartilhar um pouco o que foi discutido com o corpo docente inicialmente, né? Essa questão, mais uma vez, intangível, né, no âmbito das relações, da construção de confiança, é fundamental. Aliás, acho que não só na situação de aprendizado, mas em qualquer, né, situação de relação humana. E talvez esse seja um dos conceitos mais difíceis de você trazer de maneira pragmática, porque a tendência é a gente entrar por aspectos ou conceitos mais de psicologizantes, sem não um demérito, né? Obviamente a psicologia, que é uma ciência importante, mas do ponto de vista pragmático, né? Então, confiança não é eu ir no happy hour com o aluno e o professor no fim da semana, ou então eu frequentar, né, a casa de um colega fora do expediente ou do turno letivo.
Então, confiança é uma questão muito mais da abordagem pragmática, é uma questão de você poder ter um espaço psicológico seguro onde você trata as suas vulnerabilidades. E aqui, no trabalho com o corpo docente, eu usei aí mais uma indicação bibliográfica, eu posso resumir no final, é um trabalho bastante conhecido, mas assim, nem sempre apreciado com a devida profundidade. Nesses tempos, né, de leitura dinâmica, eu leio a orelha do livro, ou aquilo que é o modismo, um livro chamado As Cinco, em inglês o título assim, As Cinco Disfunções das Equipes, Five Dysfunctions of the Teams, que foi traduzido no Brasil como Os Cinco Desafios das Equipes, de um consultor chamado Patrick Lencioni. Mal traduzido, porque não se trata de desafios, ele está falando de disfunções, mas eu acho que a editora resolveu traduzir por desafios, porque acho que falar de doença, disfunção não vende. É, mas eu acho que é um mergulho interessante sobre e uma possibilidade de você diagnosticar e depois superar essas disfunções que ocorrem em toda e qualquer equipe, né, de qualquer natureza, seja uma equipe de trabalho, seja uma equipe de aluno, uma equipe de aprendizagem, uma equipe de apoio, uma equipe esportiva. Ou seja, quando você coloca num trabalho colaborativo né, um grupo de pessoas, que, aliás, conforme o Harari diz no Sapiens, né, que talvez seja uma das razões, além da linguagem, a colaboração entre os seres humanos que criou essa possibilidade de desenvolvimento humano. Então, eh, todo e qualquer agrupamento eh, social de menor dimensão, o grupo, né, que tem um potencial de transformação fundamental, tem certas exigências de colaboração, mas também tem certas disfunções e que é interessante a gente identificar, reconhecer e principalmente o que a gente faz com isso para superar. E esse foi um trabalho que foi feito já na discussão com o corpo docente, a partir dos desafios de implementação da nova estrutura curricular, como é que a gente trabalha de maneira colaborativa, onde Uhum. confiança era a base. E assim, rapidamente resumindo um pouco o que foi trabalhado lá, então, a primeira disfunção é se você não tem confiança, você não pode trazer as questões importantes e de maneira aberta, que a gente chama das suas vulnerabilidades. Então, a questão não é você ter um problema, uma dificuldade, mas você não pedir ajuda ou não poder compartilhar aquilo, porque você vai ser atacado. Então, o sintoma da disfunção é que a gente não traz as disfunções, porque imagine, eu, docente, se eu tenho uma dúvida ou tenho uma visão diferente de um conceito, até porque com relação a outro docente com quem eu estou compartilhando uma disciplina, eu vejo de forma diferente. A gente não pode expor isso, né, essa diferença para os alunos. E para eles entrarem numa discussão e eles, né, alunos, poderem analisar e sair com a própria resposta, né? Então, é um bom exemplo onde você não tem um espaço de confiança, um espaço psicologicamente seguro, né? E então, sintomas, né, de grupos onde isso não ocorre, não tem confiança, você esconde as suas fraquezas. E o mais grave, você ataca, né, o outro, explorando aquela fraqueza, ao invés de ajudar a pessoa. Olha, eu estou vendo que você está com uma dificuldade aqui. Um trabalho em grupo, vai, de alunos. Estou vendo que você está com uma dificuldade aqui, ou você não está participando. O que está acontecendo? Então, você oferecer, não só pedir ajuda, que é o mais difícil, que é você oferecer ajuda, porque geralmente a reação é individualista. O que que você veio se meter na minha questão aqui? Esse é um problema meu. Não é um problema seu, é um problema nosso, porque nós temos um objetivo comum enquanto equipe. E se a gente não se ajuda mutuamente, né, e cria minimamente essa base de espaço de confiança para tratar vamos dizer, das vulnerabilidades, nós não vamos progredir e vai ser a base de outras quatro disfunções. Esse modelo são cinco disfunções das equipes. O segundo é a questão de você não ter, se você não tem um espaço de confiança, você não tem conversas francas. No modelo lá, acho que ele chama de aversão a conflito, mas eu gosto de dizer, a gente não tem conversas difíceis. Por quê?
Porque eu não tenho confiança. Então, eu vou ter conversa difícil ou franca no corredor, né? Ou com o meu colega nas costas do outro. Então, os sintomas que a gente vê são isso. As questões não são colocadas no fórum adequado, né? Abertamente, onde a gente pode até discordar, e aquilo que eu falei, né? Consensar nas premissas, construir os consensos, né? Ou explicitar as discordâncias. Isso é saudável. E aí eu vou, né, conversa paralela, política, falar pelas costas, corredor, e tal. Hoje Qualquer semelhança, a gente diz, né, que todo grupo tem pelo menos dois grupos de WhatsApp, né? Um grupo que está todo mundo e o ou grupo se- das conversas difíceis, paralelas, né? paralelas, exato, paralelas. Exatamente. Ou então aquela questão, eu discuto lá, concordo com uma questão e chego para outro, você vê só o que o cara apresenta, mas você não concordou? Mas, mas É, não colocou a conversa franca, não colocou a vulnerabilidade, não teve o espaço de confiança. Então, além de falta de confiança, a outra disfunção seria não termos conversas francas e difíceis. A terceira, se você não tem conversas francas e abertas, você tem compromissos ambíguos. É um menu. Isso aqui eu concordo e aceito, o outro não concordo. Então, isso é muito comum nessa nossa sociedade hiper individualizada, onde você olha, né? E até em plataformas políticas, né, o que é bom para mim e não para o todo. Eu não faço concessões. O acordo social, né, de Jean-Jacques Rousseau, né, onde você abre mão da sua individualidade, ou aspectos da sua individualidade em nome de algo comum. Não estamos falando aqui em nome de algo maior, que é a equipe, né? uhum, É, os compromissos são ambíguos. Se ele está no meu grupo de WhatsApp de conversas difíceis, no outro né? Então eu tenho esse tipo de, vamos dizer, ou até de indignação seletiva. Com isso eu fico bravo, com aquilo eu não fico. Depende de quem é o meu aliado. Então essa questão dos compromissos não são eu saio de uma discussão, eu tenho o sintoma dessa disfunção, eu saio de uma discussão, eu não tenho certeza que você concordou, mas que você vai fazer. É, e um dos outros sintomas outro sintoma seria você abrir discussão. Mas peraí, nós não concordamos isso? Concordamos, mas nós não discutimos abertamente porque nós não tínhamos as verdadeiras questões em cima da mesa. Então você vê que tem uma lógica, né, sim, dessa, dessas disfunções. O quarto, né, além de então de falta de confiança, falta de conversas francas e compromissos ambíguos, se você não tem compromissos firmes ou unívocos, você não tem o compartilhamento de responsabilidade. Os ingleses têm uma palavra, né, os americanos, uma palavra que é intraduzível, que é accountability, que é a questão, né, de uma responsabilidade, mas é mais que isso, né? É uma execução com responsabilidade. Eu não vou fazer, eu não me responsabilizo por aquilo, é, ou então eu tenho padrões de desempenho ou expectativas com relação a desempenho, isso é importante, no ambiente educacional, tanto do ponto de vista de alunos como de docentes. Eu tenho padrões de desempenho diferentes. Eu tenho uhum, regras diferentes, duas réguas, desculpe, de aferição de padrões. Então, e muito ligado à simpatia, antipatia, um pouco de alianças políticas. Então, isso é importante numa equipe, a gente deveria ter clareza qual é a expectativa e o padrão esperado, de desempenho. No caso, você já trouxe um desses aspectos, por exemplo, de avaliação. Como é que a gente vai ser exato. avaliado? Como é que a gente vai avaliar, né, tanto o nosso trabalho entre docentes, né, Hum, na co-gestão desta matéria, dessa disciplina, quanto na atividade prática, né, na extensão, por exemplo. Então, acho que esse é um ponto importante aí da responsabilidade, da accountability, né, e da fuga, né, dessa responsabilidade. E, finalmente, você não tem, se você, então, você culmina com essas disfunções com a falta de atingimento de objetivos comuns. Olha, eu fiz a minha parte, mas o meu colega do grupo que não fez a pesquisa dele lá, então, ou então, eu fiz aqui a minha experiência, mas o laboratório lá não disponibilizou horário e tal. Sempre tem alguém, né, que é o culpado, e nunca culpado, é. nós enquanto equipe como um todo, assumimos esse resultado comum. E aí entra as questões de ego, de status, de carreira. Pode ser também, né? Então, até no corpo docente, eu vou fazer aqui a minha parte
independente do que é melhor para a implementação dessa nova estrutura integrada, né, o resultado comum da faculdade. Inclusive, não estou entrando aqui, mas as questões de avaliação mais amplas de curso, de MEC, né, do ranking da universidade, que isso também impacta. Então, são responsabilidades onde essas disfunções, né, se mostram. E aí, qual o papel tanto dos alunos, mas também dos docentes? Como é que a gente identifica isso? E, então, é um modelo já estabelecido. Nós fizemos um exercício com os docentes naquele primeiro workshop para mapear um pouco isso, mas principalmente como é que a gente supera. E aí que é o bonito né, da dimensão humana da transformação de um processo cultural. Você sempre, o ser humano é diferente do animal social, como abelhas, né, que tem um software, tem um hardware, no hardware integral. Eu sei fazer uma colmeia, eu sei fazer um formigueiro, né, que é um exemplo de trabalho colaborativo no mundo animal, ou sei caçar em alcateia. Isso está no hardware, no instinto. O ser humano está no software. Ele pode, a todo momento, inovar. Então, eu posso superar essa disfunção. Como é que eu trato com abertura as vulnerabilidades? Eu, enquanto docente, posso chegar e dizer numa sala de iniciativa de aprendizado ativo que eu não tenho a resposta e que eu dou alguma dica para vocês, alunos, descobrirem, né? Então, eu não estou com medo de uma vulnerabilidade que eu não tenho toda a resposta. Eu tenho uma visão diferente do outro docente, né? E não vou ser atacado pelo discente por causa disso, né? Ou então não vou atacar um discente porque ele fez um erro, né? Uma tentativa e erro. Então, assim, o espaço de confiança é a base fundamental. E aí os demais, né? Conversas francas e compromissos com aquilo que é comum, né? Eu acho que e padrões de performance acordados também são fundamentais. Não sei se eu ajudei aí para como é que você constrói confiança nesses públicos mais de colaboração, né? Não, perfeito. Eu acho que essa construção do modelo das cinco disfunções, como você mesmo disse, a gente pode aplicar tanto para equipes de alunos, equipes de docentes, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente de estágio que os nossos alunos vão experimentar logo mais. Então, assim, eu acho que é uma metodologia, né, um modelo muito bom e que a gente consegue realmente verificar os estágios onde nós estamos na aquisição dessa confiança e na construção do trabalho em equipe. Como você disse, lá no final do modelo, né, o modelo piramidal, lá na ponta da pirâmide, a gente tem os resultados que devem ser comuns. Se a gente não constrói desde a base até a ponta da pirâmide, a gente vai ter resultados que não são aqueles que nós esperávamos, e aí a gente começa a achar os culpados, né? Ou colocar Uhum. culpa nas pessoas, né? Eu acho que o modelo é muito intuitivo, muito didático para a gente poder fazer essa construção de confiança. E para os nossos ouvintes aqui fica a sugestão, né, de conhecer um pouco mais esse modelo e de ouvir, né, essas suas sugestões de como a gente constrói a confiança, como a gente tem conversas difíceis e por aí vai até a gente chegar na construção de resultados comuns, que deve ser o objetivo de toda a equipe. Só ressaltar que, talvez finalizar com a imagem lá da ponte, né? Eu acho que na nossa sociedade, nós estamos vendo um fenômeno de hiperindividualização, de interesses e de visão de mundo e visão política, que é importante a gente ter assim, uma postura bastante cuidadosa e crítica com relação a isso. Nós não podemos em nenhum momento, quer dizer, abrir mão daquilo que tornou a humanidade humana, né? De realmente, além do conhecimento, da colaboração. O caminho do futuro exige cada vez mais colaboração. E aí é uma questão de você saber, né, de ter as ferramentas emocionais ou socioemocionais de colaboração. É muito fácil você destruir, criticar, né, atacar. O difícil é você unir e você construir conjuntamente e talvez a construção do consenso. Eu falei só de concordância e discordância, né?
o consenso, na verdade, vem da raiz que eu falei de sentir, e talvez a mensagem final é a seguinte: em cima de certas premissas, valores, princípios, inclusive o porquê que nós estamos fazendo essa mudança curricular, você deve consentir, ou seja, abrir mão de opiniões individuais ou de interesses individuais em nome de algo maior, do meu grupo de trabalho, da minha disciplina, da minha família, do meu trabalho, da minha empresa, da minha instituição, do meu país, né? Então, o que que eu abro mão em nome de algo maior? Eu acho que essa é uma maturidade que a gente tem que estar assim, exigindo a cada passo nesse caminho de desenvolvimento. Então, acho que hoje em dia, em qualquer campo da atividade humana e também no projeto pedagógico, existe um aspecto de colaboração que veio para ficar. Você não vai conseguir aprender e ser um profissional, né, um engenheiro químico que contribua para o mercado de trabalho e para o país de maneira individualista, né? Você cada vez mais vai ser uma exigência, é um projeto colaborativo comum, de construção comum. Perfeito. E a gente, aqui a gente sempre reforça com os alunos, eles nunca serão engenheiros químicos sozinhos, solitários. Eles estão sempre trabalhando em equipes, geralmente equipes multidisciplinares. Tem o operador da planta, tem o gerente, tem o presidente da empresa, e você tem que conversar com todas essas pessoas, se comunicar com todas essas pessoas, nas suas diversas competências. Então, de fato, o trabalho em equipe é fundamental para esse novo, não só o desenho pedagógico, mas para a atuação profissional desses alunos que vão sair aqui do nosso curso. Para a gente concluir, esses nossos ouvintes, a gente tem aqui públicos de alunos, tem professores, tem docentes de outras faculdades e que podem aplicar essas técnicas de gestão de mudanças que você passou para nós nas suas áreas, nas suas equipes, nas suas universidades. Alguma sugestão de leitura? Você já deu algumas ao longo da nossa conversa, mas se você puder elencar algumas sugestões de leitura para aqueles que querem se aprofundar mais nesse assunto da gestão de mudanças. Eu acho que assim, eu só enfatizaria o que eu já falei e talvez agregaria um ou dois. Claro que eu poderia entrar em questões mais genéricas, como eu falei aí do Harari, do Sapiens, né, Homo Deus e agora Nexus, né, que são questões mais gerais. Mas assim, de maneira mais operacional, prática ou pragmática, eu acho que assim, se eu fosse eleger esse modelo do Patrick Lencioni, os 5 desafios das equipes, esse é o título, mas na verdade é disfunção. Eu acho que seria um. Ele é quase que uma fábula, uma narrativa de liderança. Ok, tem uma matriz mais americana, porque é uma tradução, mas todos vão reconhecer muitas situações em instituições, não só em empresas, organizações, mas também instituições de ensino governamentais. E depois tem assim, um detalhamento desse modelo que eu acho que ajuda bastante. Outro que eu falei sobre o caminho da descoberta, o caminho da experiência e o caminho da instrução, esse livro do Klaus Otto Scharmer, ele é do MIT, tem um instituto chamado Presencing, é, tem um extenso material na internet, Instituto Presencing, se entrar e onde ele pratica essa teoria U, que é um processo de aprendizado social, é uma tecnologia de aprendizado social baseado no caminho da teoria e da prática, né, da descoberta e da experiência, onde forma então esse gesto do U. Acho que esses são dois fundamentais, né, depois acho que sim, seriam coisas mais específicas para um ou outro campo. Tem um colega da Instituto de Consultoria que eu fui um dos fundadores com eles dois, que é o Daniel Burkert e Jair Mogi, que chama-se O Espírito Transformador, que é um trabalho pioneiro de muitos anos atrás já, onde muitos desses arquétipos ou esses princípios de gestão de mudança que eu explorei aqui e que a gente baseava o nosso trabalho, né, de transformação e de consultoria, estão presentes e foram, de maneira meio pioneira, foram apresentados. Então, editora antroposófica. Espírito Transformador, de Daniel Burkert e Jair Monge. Acho que esses três aí já é um bom começo. E de lá, né, como uma matriz, você vai puxando os fios para onde você mais se interessa
e a construção do conhecimento, e também refutando, né? Importante isso, os arquétipos e os argumentos que são apresentados. A Exatamente. gente, É aquilo que você disse, né? A gente pode discordar e a gente tem que questionar, né? Até que surja uma nova teoria, um novo conhecimento que superpasse é, aquele, né? Aí eu me lembro da minha época de mestrado, né? Eu acho que eu sempre, os básicos sempre, os clássicos sempre ficam, né? A Teoria das Revoluções Científicas do Thomas Kuhn, Kuhn, e que eu acho que mostra bem essa questão. O paradigma dominante vai ser refutado amanhã. Então tá sempre aberto ao pensamento disruptivo, ok? Excelente. É que é o modelo da ciência, né? A ciência É, se faz dessa maneira. é. Excelente. Bom, eu conversei hoje com Alberto Moraes Barros Neto, que tem trazido importantes reflexões para o corpo docente da FEC, para a implementação do nosso novo projeto pedagógico de curso ou nova estrutura curricular, como o Alberto explorou aqui na nossa conversa. Suas sugestões aqui também para os nossos alunos foram muito significativas e abrem a possibilidade de crescimento para além da área técnica, o que também está alinhado às competências atitudinais desejadas para nossos egressos. Alberto, muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço essa oportunidade, me coloco à disposição. Aliás, estou continuando a dar um apoio aí no acompanhamento das decisões aí do corpo docente, mas me coloco à disposição se precisar fazer alguma interação com os discentes, é um prazer. Eu também aprendo, né, com esses jovens aí, ok? Excelente. E muito obrigado por sua audiência. Se você gostou, se inscreva, compartilhe e não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios. Até lá. Muito obrigado por ter ouvido o FactCast. Fique ligado para os próximos episódios.